Olá pessoal, voltamos com Direito Previdenciário. Vamos continuar falando de prestações, ok? Direitos Fundamentais segunda geração, artigo 6º da Constituição Federal. Então vamos relembrar que os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários pelo Instituto Nacional ao segurado são quais? O primeiro, a filiação. Sem filiação, em regra, não há pagamento de benefícios previdenciários. Segundo, eu preciso do requerimento. Não existe benefício previdenciário pago de ofício pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Há necessidade de requerimento do titular, ok? Terceiro ponto, nós falamos também, tem que preencher as condições da lei, tem que preencher a carência e verificar a acumulação de benefícios, se é possível ou não, se existe ou não. E agora nós estamos falando dos riscos sociais. Para tanto, a gente está falando de cada hipótese, de cada benefício que nós temos e fazendo a comparação dos riscos sociais. E hoje nós vamos falar da invalidez temporária, da incapacidade temporária para exercer atividade laboral, ok? Então hoje, qual é o benefício que se coaduna com a invalidez temporária? É o auxílio-doença. Pessoal, quando for estudar o auxílio-doença, deve estudar 3 benefícios em conjunto: a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença e o auxílio-acidente, porque eles praticamente têm as mesmas regras, ok? Na aposentadoria por invalidez, o que diferencia do auxílio-doença é a invalidez permanente, ou seja, a recuperação da pessoa para exercer o labor é praticamente impossível. Já no auxílio-doença, a invalidez temporária quer dizer o quê? A recuperação ela é possível, só que o tempo de afastamento tem que ser superior a 15 dias consecutivos. Então, o que acontece? Depois do auxílio-doença, pode-se verificar que a recuperação é impossível e se tornar uma aposentadoria por invalidez. Mas não pode se esquecer que a aposentadoria por invalidez ela também pode ser concedida no ato, quando a perícia médica do INSS já verifica que a invalidez ela é permanente, ok? Olha só como que os dois se juntam. O auxílio-acidente também decorre da aposentadoria, do auxílio-doença. Então, o que acontece? O auxílio-acidente você tem sequelas, redução da capacidade laboral, mas também se verifica após a incapacidade temporária, que ele pode retornar, mas ele retorna com redução da capacidade laborativa. Então, todos os 3, a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, eles estão juntos e devem ser estudados juntos, ok? Então, vamos lá. Auxílio-doença, artigo 59 seguintes da Lei 8.213, risco social, invalidez temporária, incapacidade ela tem que ser verificada por perícia médica do INSS. E vamos relembrar que sempre que tiver perícia médica do INSS, o segurado ele pode se fazer acompanhar por médico de sua confiança, mas às suas expensas, ok? Ele tem que pagar o seu médico, mas a decisão se é ou não incapaz temporariamente cabe ao perito médico do INSS. O benefício ele é temporário, perdura enquanto houver convicção da possibilidade de retorno ao trabalho, é o que diferencia da aposentadoria por invalidez, que o retorno é praticamente impossível, ok? O segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado a qualquer tempo, independentemente de sua idade, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico pericial a cargo da perícia ou processo de reabilitação profissional, desde que o INSS arque com os custos. Então, se for chamado para uma nova perícia ou para testar um novo procedimento de reabilitação, para que ele possa retornar ao trabalho, não mais ser concedido auxílio-doença e possivelmente o auxílio-acidente ou não, ele deve se submeter obrigatoriamente. Mas em 2 casos ele não precisa submeter. Quais são eles? Quando há cirurgia e quando há necessidade de transfusão de sangue. Pessoal, nesses 2 casos, o INSS não pode exigir que o segurado ele participe contra sua vontade, ok? Nem pode suspender o benefício se o segurado se nega a fazer a cirurgia ou a transfusão de sangue, ok? E não é devido, pessoal, olha só, quando a doença ela é pré-existente à filiação. Se o segurado ele já possui a doença e
depois ele se filia ao regime de previdência, ao regime geral de previdência, não é devido nem o auxílio-acidente, nem nem a aposentadoria por invalidez, desculpem, nem o auxílio-doença que a gente estuda agora. Só que é devido quando? Quando a doença é agravada e pelo agravamento da doença após a filiação, ocorre a necessidade de auxílio-doença, ou seja, ocorre o afastamento por doença ou por acidente por mais de 15 dias consecutivos, ok? Então vamos lá. Artigo 75, parágrafos 3º, 4º, 5 do Decreto 30 e 48 de 99. Pessoal, durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de doença ou acidente, incumbe à empresa pagar ao segurado o seu salário. Então, feche comigo aqui. Quando a gente está falando de segurado empregado, durante os primeiros 15 dias de afastamento, quem paga o salário dele é o empregador. É a empresa, o INSS não arca com esse período. A partir do 16º dia, ok? A partir somente do 16º dia que o INSS começa a fazer o pagamento do auxílio doença. Durante os primeiros 15 dias, a responsabilidade é do empregador. E o empregado trabalha? Não, mas ele recebe o salário. A partir do 16º dia, nós temos a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, ele não recebe, mas ele também não trabalha, e quem paga o benefício é o INSS, ok? É o Regime Geral de Previdência Social. E nós temos que lembrar aqui também que o auxílio-doença, ele pode decorrer tanto de doença quanto de acidente, ok? O nome auxílio-doença, ele foi infeliz, porque parece que é só doença, mas não é. É tanto doença quanto acidente, ok? Então, durante os primeiros 15 dias consecutivos, o afastamento por motivo de doença ou acidente incumbe a empresa pagar ao segurado empregado o seu salário. E agora nós temos uma proteção à empresa no parágrafo 3º. Então, olhe só, se o segurado ele fica doente e o INSS atesta a doença dele e depois atesta que ele pode voltar a trabalhar, tanto por perícia quanto pela alta programada, que a gente vai aprender daqui a pouquinho, o segurado ele retorna ao trabalho. E se durante 60 dias, que é a proteção do trabalhador, como se fosse um período ali que fosse para verificar se a doença volta ou não, se durante esses 60 dias o empregado, pela mesma doença, ele se afasta do trabalho, o empregador não tem que pagar mais 15 dias de afastamento. Aí o auxílio-doença ele vai ser pago de imediato pelo INSS, ok? Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do benefício anterior, a empresa fica desobrigada do pagamento relativo aos 15 dias. E aqui nos parágrafos 4º e 5 continua a proteção. Se o empregado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante 15 dias e retorna no 16º dia, ou seja, ainda não houve a obrigação do INSS de pagar, que é a partir do 16º dia, e pela mesma doença ele sai, o empregador ele não tem que pagar mais, porque ele já pagou os 15 dias que ele estava afastado. Então também 60 dias de proteção, o empregador ele fica desobrigado ao pagamento do benefício. E nas hipóteses anterior, dos 60 dias também, se ele retorna à atividade antes dos 15 dias, imagine que ele ficou afastado durante 13 dias, aí retorna à atividade no 14º dia e pela mesma doença ele se afasta antes de 60 dias. O empregador ele fica obrigado somente a 2 dias de pagamento para completar os 15 dias e após esse período, quem tem a obrigação do pagamento do auxílio-doença será o INSS. Perfeito? Então vamos lá. Agora a alta programada, artigo 78 do Decreto 3048 de 99. Pessoal, a alta programada é muito criticada na doutrina. Por quê? Porque a perícia médica do INSS analisa a capacidade do segurado e verifica que o segurado realmente está incapaz para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Ok. Mas nessa primeira perícia, o INSS já estabelece o período da volta.
Ou seja, daqui a 2 meses ele está ótimo, sem precisar fazer uma nova perícia para verificar a capacidade do seu labor. Aí o pessoal falava, mas como assim? Ele vai voltar ao trabalho sem passar por nova perícia? Isso. Qual que é o objetivo da alta programada? O objetivo da alta programada é simplesmente reduzir o custo do INSS e evitar aquela fila na perícia para que a perícia ela possa ser efetiva. A alta programada ela tem a ver com a expertise do profissional médico. O profissional médico ele sabe que determinadas doenças ou determinado acidente, a pessoa pode voltar a trabalhar em X período. Em 30, 60, 90 dias já estabelece de imediato. Isso reduz o gasto público, ok? Então é considerado pelos tribunais constitucional, tá tudo ok, e visa reduzir o gasto público. A doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, transformação da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Olha como tem que estudar os 3 juntos, ok? De qualquer natureza, nesse caso, resultar sequela implica redução da capacidade laboral. Aí no parágrafo 1º vem a alta programada. O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação médico-pericial, o prazo que entender suficiente para a recuperação, dispensada a realização de nova perícia. Ah, mas se ele não fica bom? Se ele não fica bom, que o próprio segurado ele faça o requerimento de uma nova perícia, falando que ele não se sente apto para retornar ao trabalho. E durante esse período que ele faz o requerimento até o retorno ao trabalho, o INSS tem que arcar com o pagamento do auxílio-doença. Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente para o segurado, que ele mesmo faça a solicitação de nova perícia médica. E os documentos de concessão do auxílio-doença conterá informações necessárias ao requerimento da nova avaliação médica pericial. Ok? Questãozinha de provas. Silvia trabalhou para a empresa X de janeiro de 2009 a janeiro de 2010 como digitadora, quando foi acometido de tendinite. Por 30 dias, é mais de 15 dias consecutivos, que a impeça de exercer suas atividades habituais. Ok, está fora, então, das atividades. Submetida a tratamento médico, recuperou-se de suas atividades. Nessa situação, ela teve direito, durante o 16º dia até o 30º dia, do reabilitação profissional? Não. Tratamento médico fornecido pelo INSS? Também não é benefício. Auxílio acidente? Não. Aposentadoria por invalidez? Não. Auxílio doença? Nossa resposta é letra E. Pessoal, agradeço a participação de todos. Até o nosso próximo encontro.